Vamos analisar aqui agora os cadastros do grupo pessoa, tá? Que no caso, como nós vimos lá no vídeo do tour, nós temos aí o cliente, o fornecedor, a transportadora e também o colaborador. Vamos inicialmente aqui abrir a tela de cliente, tá? Segue aí, então, os padrões do projeto, tá? Utilizando o template. Logo depois nós temos a definição aqui da grid dados do template, tá? E então, para isso, nós estamos utilizando o componente customizado, grid dados, que foi o componente que nós visualizamos aí anteriormente, tá? Define os seus respectivos atributos, insere aqui os seus componentes filhos, ok? Que no caso aqui são as colunas do data table, o nome, CPF, CNPJ, desde, atividade e também a situação, tá? Então, até esse momento, nenhuma alteração relacionada ao padrão do projeto. Logo depois nós temos a definição da tela de inclusão, alteração lá do template, tá? Então, para isso, também está sendo utilizado o componente customizado, tela, inclusão, alteração e define os seus respectivos atributos, ok? Aqui na inclusão, aliás, na inclusão dos registros filhos dessa tela de inclusão alteração, nós temos aqui uma pequena diferença com o cadastro que nós já visualizamos anteriormente, né, com o padrão que foi utilizado anteriormente. Bom, como nós vimos lá no vídeo do tour, para cadastrar um novo cliente, um novo fornecedor, ou uma nova transportadora, ou até mesmo um novo colaborador, quando o usuário clica no botão para cadastrar, o sistema ele não mostra já direto aquela tela de detalhe, tá? Então, o que o sistema mostra? Primeiro ele mostra uma outra tela, tá? Para que o usuário informe os dados básicos, né? Que no caso são os dados obrigatórios para cadastro de um novo cliente, de um novo fornecedor, de uma nova transportadora e também de um novo colaborador, tá? Então aqui no caso do cliente, essas informações são mostradas aqui através desse Output Panel, tá? E esse Output Panel, ele vai ser mostrado na tela de detalhe, só que ele só vai ser renderizado caso o usuário esteja inserindo um novo registro, tá? Então, caso o usuário, no caso o atributo ID aqui do objeto, lá do cliente controller, tá? Seja nulo ou seja vazio. Bom, então o que será feito aqui? Inicialmente nós temos aqui um Output Label, apenas com algumas informações para o usuário, que deve ser informado aqui o CPF ou o CNPJ, para que seja cadastrado o novo cliente, tá? Então aqui nós estamos utilizando dois componentes customizados, que é o campo CPF e também o campo CNPJ, tá? Então o que você deve fazer? Você deve abrir esses componentes customizados para visualizar aqui os atributos que foram definidos para esse componente customizado, que no caso aqui é o ID do componente, o label, o nome do atributo, se é obrigatório ou não, a classe do CSS, se esse componente será somente leitura ou não, tá? E aqui nós temos a respectiva implementação. Então temos aí um Output Label e um Input Mask, tá? Que no caso aí será definida aqui a máscara para o CPF, tá? E da mesma forma aqui o campo CNPJ. Temos aí primeiro a definição dos atributos e a implementação, um Output Label e um Input Mask, só que aqui no caso nós temos aí uma máscara de acordo com o definido para o CNPJ. Logo depois nós temos aqui a inclusão de um separador, tá? Onde o usuário vai visualizar aqui a informação da atividade e situação do cliente. E logo depois nós temos aqui 3 atributos, que no caso é o nome do cliente. Esse atributo é do tipo obrigatório, tá? E vai estar vinculado aqui a pessoa.nome do objeto, que no caso é o cliente, lá do cliente controller, e 2 campos autocomplete, tá? Esses campos autocomplete, nós temos aqui a definição da atividade
no caso aqui do fornecedor ou cliente, nesse caso é do cliente, vinculado aí ao cliente controller, e outro a situação do cliente, tá? Então, como nós já vimos aí lá no vídeo do tour, o usuário ele vai ter que informar esses dados para cadastrar um novo cliente. Depois de cadastrar esse novo cliente, informar esses dados principais para cadastro de um novo cliente, ele vai clicar lá no botão incluir, tá? Que está definido aqui no tela inclusão alteração. Nesse caso, vamos analisar aqui o controller, o cliente controller. Ele vai chamar o método salvar, tá? Então aqui no cliente controller nós sobrescrevemos esse método, é feita a seguinte verificação: se o ID desse objeto, que no caso é o ID do cliente, for igual a nulo, então significa que o usuário está inserindo um novo registro, tá? Nesse caso aqui, nós vamos chamar o método nova pessoa lá do pessoa controller, tá? Então foi definido aqui um controller de pessoa, tá? Que vai ser utilizado tanto no cadastro do cliente, tanto no cadastro do fornecedor, tanto no cadastro da transportadora e também no cadastro do colaborador, tá? Então ele é também na verdade ele herda também de Abstract Controller, tá? Essa classe também é uma classe abstrata e define aqui alguns itens específicos relacionados à pessoa, ok? E um desses itens, no caso, é o cadastramento de uma nova pessoa, tá? Então, como nós vimos lá anteriormente, nós temos aqui o método nova pessoa. Vamos voltar aqui, que é chamado lá pelo cadastro do cliente. Esse método nova pessoa, ele recebe aqui como parâmetro uma string cliente, uma string colaborador, uma string transportadora, uma string fornecedor, tá? Nessa string, deve ser informado se o cliente, se essa nova pessoa que está sendo cadastrada é cliente, se essa nova pessoa é colaborador, se essa nova pessoa é transportadora ou se essa nova pessoa é um fornecedor, tá? Então aqui no caso do cadastro do cliente, nós definimos como sim somente para o primeiro atributo, tá? Para os demais será definido como não. Verifique então se o CPF e o CNPJ é igual a nulo, tá? Se for igual a nulo, significa que o usuário não informou esses dados, tá? Voltando aqui na página, nós podemos verificar que esses dois componentes iniciais, campo CPF e campo CNPJ, estão vinculados aqui a esses atributos, tá? E esse cliente controller, ele herda de pessoa controller, tá? E aqui em pessoa controller nós temos esses dois atributos definidos, tá? Que é do tipo string, tanto o CPF quanto o CNPJ. Bom, voltando aqui, na verdade, é lá no método nova pessoa. Aqui está. Se o usuário não informar nem o CPF nem o CNPJ, ele vai informar uma mensagem, o sistema vai informar uma mensagem dizendo que é necessário, se essas informações são obrigatórias, tá? Caso contrário, ele vai definir aqui um atributo da classe pessoa, né, um novo objeto da classe pessoa, e vai verificar se as informações passadas pelo usuário são válidas, tá? Se o CPF for válido, então significa que o usuário está cadastrando uma nova pessoa física, tá? Então verifica inicialmente se o CPF já está cadastrado no banco de dados. Então é utilizado aqui o DAO de pessoa física, passando aí como parâmetro o CPF que foi informado pelo usuário, tá? Se não for encontrado uma pessoa física com esse CPF, então será instanciado aqui esse objeto pessoa física, tá? E definidos aqui os atributos, no caso a pessoa, né? E também o CPF dessa pessoa física. Será instanciado esse objeto pessoa, definido o nome, o tipo e também
a pessoa física, né? Então, no caso, essa pessoa ela vai estar vinculada à pessoa física, ok? No caso da pessoa física, também é obrigatório informar o estado civil, ok? Então, no caso aqui do estado civil, está sendo definido de forma estática para o estado civil cujo ID é igual a 1. Tá? Então, fica aí como exercício para que você busque isso aqui sei lá, de repente de uma outra tabela que defina alguns parâmetros ou insira essa informação lá na página para que o usuário possa selecionar o estado civil dessa nova pessoa que está sendo cadastrado, ok? Caso contrário, né, caso essa pessoa física já esteja cadastrada no sistema, então apenas vincula, define aqui esse atributo pessoa, esse objeto pessoa, ao objeto pessoa vinculado aqui a esta pessoa física, ok? Se o CPF informado não for válido, verifica se o CNPJ informado é válido. Tá? Se o CNPJ informado for válido, significa que o usuário está cadastrando uma nova pessoa jurídica. Então, realiza os mesmos procedimentos que foi feito ali para a pessoa física. No caso da pessoa jurídica, não há necessidade de informar o estado civil. Tá? Logo depois, verifica se esse objeto pessoa, tá, é diferente de nulo. Tá? Se for diferente de nulo, significa que ele foi vinculado a uma pessoa física ou a uma pessoa jurídica. Tá? Então, se ele estiver vinculado a uma determinada pessoa, verifica o ID dessa pessoa, se é igual a nulo. Se for igual a nulo, significa que está sendo cadastrada uma nova pessoa. Tá? Então, essa pessoa ainda não está cadastrada no banco de dados. Então, define aqui se essa pessoa vai ser cliente, transportadora, colaborador, fornecedor, define a lista de pessoa contato, a lista de pessoa endereço, a lista de pessoa telefone, ok? Caso essa pessoa, o ID dessa pessoa não seja nulo, ou seja, se essa pessoa já estiver cadastrada no banco de dados, então define aqui apenas os atributos que estão sendo vinculados no momento, tá? Se no caso aqui é um cliente, é uma transportadora, é um colaborador ou se é um fornecedor, né? Está sendo cadastrado um novo item para estes dados, tá? Logo depois retorna a pessoa que foi vinculada a este objeto. Se a pessoa que for igual a nula, significa que o CPF ou o CNPJ informados pelo usuário não são válidos. Tá? Então será definida aqui uma mensagem para o usuário. Ok? Bom, então voltando aqui no cliente controller, no método salvar é chamado esse método nova pessoa lá do pessoa controller. Tá? Se a pessoa for diferente de nulo, tá? Então significa que você foi cadastrado uma nova pessoa ou vinculado a uma pessoa já existente, cria-se o objeto aqui da classe cliente, tá? Verifica novamente se o ID da pessoa é diferente de nulo, tá? Se for diferente de nulo, verifica se existe um cliente vinculado a essa pessoa. Tá? Então busca a informação no banco de dados e logo depois verifica se esse cliente é nulo. Se for nulo, significa que esse cliente ainda não está vinculado a uma pessoa. Então, será feita essa vinculação. Define-se aqui o atributo desde, como a data atual do sistema, e chama o método salvar lá da superclasse. Tá? Logo depois, define aqui os atributos CPF e CNPJ como nulos para que o usuário possa cadastrar um novo cliente, caso seja de seu interesse. Tá? Se ocorrer algum erro durante esse procedimento, será gerada aqui uma exceção, né? No caso aqui informando que já existe um cliente cadastrado com os dados informados. Tá? Então não será possível realizar uma nova vinculação com esses dados. Ok? No caso aqui desse cliente, caso esse cliente já esteja cadastrado no banco de dados, né? Se o ID dele for diferente de nulo, então não será necessário realizar todo esse procedimento. Vai ser apenas chamado aqui o método salvar lá da superclasse, ok? E caso ocorra algum erro durante esse procedimento, ocorra alguma exceção, será emitida aqui uma mensagem para o usuário informando que ocorreu um erro ao salvar este registro, ok? Bom,
Então nós temos aí a chamada, a sobrescrita desse método salvar. Logo aqui abaixo nós temos o método getLista-região, getLista-tabela-preço, getLista-convênio, getLista-operação fiscal, lista-atividade for CLI, lista-situação for CLI. Esses métodos aí eles são utilizados lá pelos componentes autocompletes, tá? Para que o usuário selecione, para que o usuário faça a vinculação com os seus respectivos atributos, ok? Bom, então no próximo vídeo nós continuaremos aqui visualizando essa classe pessoa controller.